Fala, gente boa! Bom dia para vocês, sejam bem-vindos de volta e feliz quinta-feira para você. Aí estamos na finaleira, hein? Reta final de preparação para a nossa Conferência do Espírito Santo, reta final também dos nossos dias de jejum e de oração. Parabéns a você, tá? Que tem jejuado, feito algum tipo de jejum com a gente. Isso é muito legal, muito importante. E é muito gostoso ver a igreja toda fazendo isso junto, aprendendo, tomando passos nessa direção, saindo da zona de conforto, né? Vendo a nossa fragilidade e abrindo mão de coisas para que Deus possa nos encher com coisas que têm valor mais, maior valor, valor mais que dura mais tempo do que uma refeição na barriga, né? Nós estamos buscando aquilo que dura mais tempo do que só uma refeição na barriga. Estamos buscando a presença de Deus, o mover do Espírito Santo em nós, os dons espirituais, tudo isso nós vamos estar mergulhando nisso nesse final de semana. Eu quero convidar você a estar com a gente sexta à noite, 7 horas, sábado à noite, 7 horas e domingo à noite, 7 horas também, onde nós vamos ter tempo de louvor, cada noite, né, uma palavra diferente, louvor diferente, vai ser bênção demais, vai ser um tempo muito rico de imersão. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Claro que você é livre para você ir a hora que você precisar ir, né? Mas eu creio que Deus vai derramar algo novo sobre nós, você não vai querer ir embora não, tá? Não tem problema se você for, mas eu creio que Deus vai derramar, Ele sempre tem derramado sobre nós nessas conferências, sempre tem sido algo muito, muito especial, celebrando os 3 anos também, né? De estarmos fazendo cultos na Casa Nova, vai ser um tempo muito, muito especial. Lembrando que PIB Kids, sábado e domingo, sexta-feira não tem PIB Kids, né? Mas PIB Kids sábado e domingo, até às 9h30. Mas se você quiser fazer uma parceria aí com o Espaço Kids na Marcílio Dias, eles estão fazendo um pacote para a noite toda, das 7 até a hora que acabar, por R$ 49 por criança. E tem até lanche lá, se você quiser comprar um lanchinho para o seu filho. Então, são facilidades, né, para você poder participar. Eu espero que você possa. Também transmissão online vai acontecer, se você está nos assistindo de longe, né, e você faz parte aí nossa igreja online, você vai poder também participar junto com a gente e receber um pouquinho daquilo que eu creio que Deus vai derramar sobre nós. Hoje nós vamos para Provérbios, onde nós estamos falamos ontem sobre o orgulho que precede a queda, versículo famoso, falamos um pouquinho, descascamos sobre por que o orgulho precede a queda, não é só uma determinação de Deus, é uma realidade psicológica, né, que afeta a gente. E hoje nós vamos fazer uma continuação desse texto, no próximo versículo, que parece óbvia para nós, né? Quando eu ler, você vai falar, cara, é óbvio, né, pastor? Mas eu creio que é uma continuação do versículo anterior com um motivo, por um bom motivo. E eu acho que vale a pena a gente olhar esse motivo, a gente aprender sobre isso, a gente ler isso juntos e aplicar isso às nossas vidas. Estamos em Provérbios, capítulo 16. Eu queria então ler com você o versículo 19, tá? Versículo 18 foi ontem. Opa! Versículo 18 foi ontem, orgulho vem antes da queda, espírito altivo antes da queda, né? E olha o versículo 19, é quase que uma aplicação, né? Tipo assim, quase que, portanto, né? Portanto, é melhor ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. É melhor ter espírito humilde, humildade, entre os oprimidos, não é só entre gente que não é milionária, tá? Entre os oprimidos, tá falando de gente opressa aqui, né? Oprimidos no sentido de talvez escravizados, né? Oprimidos por situações sociais. Do que partilhar despojos com os orgulhosos. Olha que coisa interessante. Então ele está dizendo, cara, porque o orgulho precede a queda, versículo 18, é melhor você estar com o cara humilde, talvez até um cara oprimido, um cara que está debaixo de uma dura serviço, um cara que está ralando, um cara que está pagando um preço, né? Talvez é melhor você estar com humildade diante de um cara que também está se humilhando, está ralando, está pagando um preço, tá, sabe? Tá
está lutando para conquistar algumas coisas, do que você, olha que interessante, do que você partilhar os despojos. Olha só, despojos é aquilo que você toma de alguém. Você vai para uma guerra, você conquista uma cidade e os bens daquela cidade, os bens das pessoas que você conquistou agora são seus despojos. Então, de certa forma, tem um contraste aqui, né? Aqueles que despojam, que pegam os bens dos outros para si, e aqueles que são oprimidos, talvez que tiveram os seus bens tomados, ok? Ele diz, cara, é melhor você estar em humildade entre os que tiveram os bens tomados e que não restou muita coisa, do que você estar partilhando os despojos com gente orgulhosa. E aí aqui cabe uma pergunta que eu fiz, acho que semana passada, não lembro. Cabe uma pergunta aqui, eu vou ler de novo o texto, aí eu vou fazer a pergunta, olha só. O texto diz, então, que melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Aí a minha pergunta é, você concorda? A tua perspectiva de vida, a tua forma de pensar, de interagir com o mundo, você concorda que é melhor ter um espírito humilde e estar junto com aqueles que tiveram seus bens tomados do que você partilhar os despojos dos outros, se dar bem, poder pegar para você coisa que você não teve que lutar para conquistar, que é o que acontece nos despojos de guerra, né? Quer dizer, você lutou a batalha, né? Mas você não lutou para construir a casa, você não lutou para conseguir o ouro, você não lutou para, né? Para criar os bois, você entrou lá, brigou e conquistou. Você concorda que é melhor você tá talvez passando uma dificuldade, mas com a atitude certa de humildade, do que você estar por cima da carne seca, mas rodeado de gente orgulhoso? Porque a primeiro nível não faz sentido para nós. A gente fala, não, pastor, meu Deus, negócio, o que a nossa sociedade diz, o importante é ficar rico, o importante é se estar bem, o importante é você ter muita coisa, você acumular muita coisa. A gente já aprendeu aqui, se você tem acompanhado com a gente nos últimos dias, que no final do jogo as peças todas voltam para dentro da caixinha. Então, a gente joga o jogo da vida achando, eu preciso acumular peças. E quanto mais peças eu tiver, mais feliz eu vou ser, mais sucesso eu vou ter. E a gente já descobriu que quanto mais peças eu tenho, não quer dizer que mais feliz eu sou, necessariamente. E eu espero que você já tenha compreendido também que, mesmo que você acumule muitas peças, nada de errado em você ter riqueza. Zero problema com isso. Tem muitos homens e mulheres ricas na Bíblia. Zero problema. Tá? Esther, grande heroína da nossa Bíblia, cara, rainha de um dos grandes impérios dos tempos antigos. Zero problema, ok? O problema é você viver a sua vida achando que é sobre acumular pecinhas. E você se esquecer que quando o jogo terminar, quando as cortinas fecharem para mim e para você, seja lá quando for isso, as peças voltam para dentro da caixinha. Você não leva contigo. Então, primeiro por causa disso, porque para a eternidade é mais importante, então eu estou argumentando aqui a favor do argumento do versículo 19, né? Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar os despojos com os orgulhosos, porque Deus se opõe aos orgulhosos, nós já aprendemos isso. Né? Nós vimos no versículo 16, capítulo 16, versículo 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração e sem dúvida serão punidos. Então, primeiro vale a pena você estar humilde, se for necessário você estar entre os oprimidos para ficar humilde, é melhor que você fique entre os oprimidos para ficar humilde do que você ter muito recurso e ficar orgulhoso. Por quê? Porque a sua eternidade, em parte, depende disso. O orgulhoso, finalmente, é aquele orgulhoso que diz que não precisa de Deus. Né? O ápice do orgulho é o cara que não precisa de Deus. E tem muita gente com esse orgulho no coração hoje, no nosso redor. Não precisa ser bilionário para achar que não precisa de Deus. Não, tem muita gente que hoje fala isso ainda. Né? Talvez pessoas ao seu redor, inclusive. Então, primeiro, por causa da sua eternidade. Segundo, porque a gente já aprendeu que Deus se opõe ao orgulhoso. Então, eu vou estar naquela queda de braço onde eu naturalmente vou perder. Terceira coisa, se eu estou rodeado de gente orgulhosa, isso vai me contaminar? Com certeza.
nossas vós nos diziam, né? Cuidado com quem anda. Diga-me com quem andas e te direi quem você é. É isso mesmo. A galera agora mais da neurociência, os coaches aí estão falando uma coisa que é verdade. Por ser coach não deixa de ser verdade. Que você é mais ou menos, e eu sou mais ou menos a somatória das 5 pessoas mais próximas da gente. Né? As 5 pessoas mais próximas da gente, a gente acaba ficando naquele nível. Então, se eu estou rodeado com 5 pessoas orgulhosas, a probabilidade de eu me tornar orgulhoso é muito grande. E aí a probabilidade de Deus se opor a mim é muito grande. E a probabilidade da queda antecede, não precede, não. Que vem depois, não me veio a palavra aqui. Da queda que vem depois do orgulho é muito grande. É o que a gente viu no versículo 18, né? O orgulho vem antes da destruição. E o espírito altivo antes da queda. Então, a probabilidade do orgulho inflar o meu coração e a partir do coração inflado de orgulho eu começar a achar que eu não preciso mais, não preciso de pessoas, não preciso da minha esposa, não dou bola para meus filhos, não preciso de Deus, igreja, esquece, pastor, esquece, lê a Bíblia, que isso é coisa para gente fraca, né? E eu começo a crescer em orgulho, começo a diminuir em sabedoria, porque o princípio da sabedoria, o começo da sabedoria é o temor do Senhor. Eu já perdi isso faz tempo. E a probabilidade de eu sofrer uma queda é muito grande. Agora, vamos lembrar aqui. Talvez você está pensando, pastor, mas eu conheço gente que é muito orgulhosa e faz muitos anos são orgulhosos e se dão bem e nunca tiveram uma queda. Vamos lembrar o seguinte. Provérbios fala de princípios que, na grande maioria dos casos, são verdadeiros. Sempre vai haver uma exceção. Provérbios não é promessas. Todo orgulhoso do mundo, em todas as épocas, em todas as eras, vai ter uma queda. Não. Mas muitos já tiveram. Inclusive pessoas que hoje, por exemplo, são famosas e bem-sucedidas, já tiveram várias quedas. E às vezes a gente não sabe disso. Por exemplo, talvez você não saiba que o Donald Trump, antes de ser presidente, foi, né, e é um investidor, enfim, né, tem construtor, incorporador, ele já faliu mais 3 vezes. Já faliu pelo menos 3 vezes. Então, assim, só porque ele está hoje numa posição não quer dizer que ele não tenha quedas lá atrás, né? Então, lembra que não é promessa. Não é verdade porque eu conheço 2 caras há 50 anos, são super orgulhosos e sempre estão se dando bem. Primeiro, não é promessa, é princípio. Segundo, a gente tem que perguntar, né, o que é se dar bem. Se dar bem é ter muito dinheiro, pode ser que o cara tenha muito dinheiro e morra riquíssimo, ok? Mas a pergunta da perspectiva bíblica que a gente está explorando aqui, será que esse cara se deu bem? De verdade, assim, se deu bem? Se Deus odeia o orgulhoso, se o orgulhoso geralmente afasta o seu coração de Deus, se o orgulhoso geralmente tem dificuldade de relacionamento, normalmente casamento não é lá grande coisa, talvez relacionamento com os filhos não seja grande coisa. Tô supondo aqui, tá? Tô supondo aqui porque o orgulho geralmente é difícil você se relacionar com amor com alguém que é orgulhoso. Beleza. Então a gente tem que perguntar, será que esse cara se deu bem? Então cuidado para não olhar de forma muito rasa, né? Não, mas tem um cara lá que é hiper mega milionário, faz 50 anos e nunca se deu mal. Pergunta para a esposa dele, se é que ele ainda está com a primeira esposa, provavelmente não está. Pergunta para os filhos dele, né? E vamos lembrar que no final todos nós estaremos diante do justo juiz e estaremos, de certa forma, nus. Não estou falando que vai estar fisicamente nu, tá, gente? Não é isso, mas nu no sentido, cara, Deus vê tudo, Deus sabe tudo e não tem nada que a gente leva com a gente. Nem uma roupinha para cobrir a nossa vergonha não vai ter, né? Não estou falando aqui, tá, gente? Não cria doutrina aqui, não estou falando que a gente vai aparecer nu diante de Deus, não é isso, tá? Mas o nosso espírito será totalmente transparente e visível. As nossas atitudes, as nossas ações, será totalmente transparente e visível para Deus. Não dá nem uma roupinha para você esconder, né, as coisas vergonhosas. Então, a gente tem que lembrar que se a gente quer se dar bem, nós temos que olhar a longo prazo. Aí volta o nosso texto. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. A Bíblia está dizendo que você tem que ser pobre, tem que sofrer para se dar bem. Não.
Você está dizendo, se você não consegue ter recurso e ficar humilde, é melhor que você não tenha. É melhor que você não tenha. A longo prazo, é melhor que você não tenha. E se você se rodear de gente orgulhosa, se dando bem, lembre-se que biblicamente você pode se dar mal. Deus não é contra você ter riqueza, Deus não é contra você ser rico, Deus não é contra nada disso. Mas, se essa riqueza gerar no seu coração um orgulho, deixa eu te dizer, ela não vale a pena. Ela não vale a pena. A longo prazo, biblicamente falando, diante do Deus do universo, não vale a pena. Então, que Deus te dê. Sabe qual é a minha oração para você? É a oração que eu faço para mim. Vou fazer a mesma oração para você. Que Deus te dê toda a prosperidade que você tem raízes nele para suportar. Que Deus te dê toda a prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro, tá, gente? É relacionamento, é saúde, é vida, alegria, amigos e tal. Toda a prosperidade que você tem raízes nele para suportar, porque se ele te der mais dinheiro, mais bênção, mais influência do que você tem raiz para suportar, você vai cair. É uma questão de tempo. Árvore sem raiz, copa grande, raiz rasa, é só esperar a primeira tempestade. Que Deus te dê toda a prosperidade que você tem raízes nele para suportar. Que Deus me dê toda a prosperidade que eu tenho raízes nele para suportar. E aí a gente entende que a nossa maior busca não deve ser pela riqueza, mas sim pelas raízes. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, quando você tiver raízes, ele vai acrescentando. Amém? Vamos orar? Pai, faz isso em nós. Faz isso em nós. Nos livra, Deus, de termos uma copa muito grande e raízes muito rasas. Protege-nos de nós mesmos, Deus. Ensina-nos a tua verdade. Nós amamos o Senhor, entregamos a ti o nosso dia em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e até amanhã. Um ótimo dia. Tchau, tchau.